Primeiramente, boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos aí em mais um evento, né, da reforma tributária, né, um assunto que está bem polêmico, e estamos aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas, né, trazer também algumas mudanças que vão acontecer para o ano de 2027, né, principalmente para as empresas do Simples Nacional. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente começar, né, a explorar um pouquinho do material que a gente construiu aqui juntos. E vou pedir, né, para vocês anotarem as dúvidas que vocês tiverem, e no final a gente vai dar um espaço, né, um tempo, para poder esclarecer todas as dúvidas que surgirem, tá bom? Vocês já estão visualizando a minha tela? Tá, perfeito. Sim. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a reforma tributária, né, e os principais impactos no Simples Nacional em 2027. Para quem ainda não me conhece, eu acredito que eu já tive a oportunidade de falar com todos vocês que estão presentes na reunião, mas para se caso ainda tem alguma pessoa que não me conhece, meu nome é Elisa Dias, eu sou especialista em fiscal e tributação, né, já atuo na área fiscal há mais de 13 anos, né, atuando na área tributária, também sou formada em graduação em ciências contábeis e tenho pós em gestão tributária, né, e aqui no Grupo InovaCom eu atuo como gerente da equipe fiscal e liderando também atividades, né, de consultoria e a parte de gestão tributária, né, já estou um bom tempo aí na área, uma área que me encanta bastante, eu sempre, né, brinquei na última palestra que eu tive, né, que é uma área que hoje a gente ama, hoje a gente odeia, né, agora na reforma tributária está um pouquinho mais pro ódio, assim, porque são muitas mudanças, né, mas é uma área que nos encanta, e a gente está aqui justamente para poder apoiar, né, vocês, empresários, empreendedores, nas mudanças que estão acontecendo, né, é uma loucura, a gente sabe, está mudando muitas coisas, né, e a gente está aqui para justamente apoiá-los. Então, hoje, né, o que nós iremos abordar na nossa reunião, né, a gente vai esclarecer, né, a dúvida que está surgindo, aí se o Simples Nacional vai acabar ou não, né, o que vai mudar na prática, falar um pouquinho sobre o regime convencional e o regime híbrido também, né, e como isso vai impactar a sua empresa, né, no dia a dia, e o que devemos fazer, né, a partir de agora. Mas antes da gente entrar nesses pontos principais, né, do Simples mesmo, que a gente vai entrar para abordar no dia a dia, a gente precisa trazer um pouco desse conceito, né, do que é a reforma tributária, né, como que está a reforma tributária. Então, a gente montou, né, uma linha do tempo aqui da reforma. Parece muita coisa, né? Assusta um pouco quando a gente olha de primeira mão assim, mas é o que está acontecendo, né? Então, a gente está no momento agora de ano teste, né? Então, 2026 é um ano de teste, é o ano que as empresas estão se adaptando nos modelos de notas fiscais, estão, né, começando a destacar IBS e CBS nas notas, né? A gente já tem as alíquotas ali para poder destacar. Então, a gente está nesse momento aqui de 2026. No cronograma também, né, na reforma tributária, a gente tem o ano de 2027, que vai dar início às primeiras mudanças. Então, 2026 não vai ter nenhum impacto financeiro, não vão pagar mais imposto, né, quando vai começar mesmo a aumentar a carga tributária da empresa a partir de 2027. Então, 2027 a gente vai ter as primeiras mudanças. 2028 vai continuar essa adaptação também das mudanças dos impostos, certo? E 2029 a 32 começa ainda uma transição, né, da parte estadual, municipal, e 2033, né, vai entrar em vigência integral. Então, a gente tem um cronograma longo aí para seguir, né, eu sempre brinco aqui no escritório, vamos um ano de cada vez, né, vamos pensar um ano por vez, para a gente, né, não atropelar as coisas, e muitas coisas estão mudando.
Então, coisas que a gente viu lá em janeiro já mudou, né, coisas que a gente está vendo agora em junho já estão mudando para o ano que vem. Então, a gente vai, né, devagarzinho acompanhando a reforma. Quando a gente olha assim o quadro de linha do tempo, ele assusta bastante, porque parece, né, e vai ter mesmo muitas mudanças, mas vai ser uma mudança gradativa e a gente vai acompanhando ano a ano essas mudanças, né, e orientando conforme forem, né, tendo as atualizações necessárias. Certo? Então, as principais mudanças da reforma tributária agora, né, vai impactar diretamente os tributos federais, né? Então, hoje o que você recolhe de PIS e COFINS, né, ele vai ser substituído pela CBS, né? Então, o PIS e COFINS é âmbito federal, né? A CBS vai estar substituindo o PIS e COFINS, e os tributos estaduais e municipais, né, ICMS e ISS, vão ser substituídos pelo IBS, né? Então, a parte, né, estadual e municipal. Então, a gente vai ver que essas mudanças, né, vão ser gradativas. Então, a gente também tem aí, né, produtos e serviços específicos que vão ser substituídos pelo imposto seletivo, né? Tem alguns produtos, né, algumas mercadorias específicas que vai entrar nesse imposto seletivo, né? Estamos vivendo agora, né, uma fase de mudança para todo mundo, né? Então, todo mundo está vivendo essa fase de mudança, né? O computador, são as empresas, são o consumidor final, então todo mundo vai ser impactado, né, por essa mudança, que começa, né, um sistema de transição, onde a gente vai trabalhar em 2027 com o sistema atual e com o novo modelo da reforma tributária. Então, a gente vai trabalhar com dois modelos aí, lado a lado, a partir do ano que vem. E nós já vimos também, né, que as principais mudanças são os documentos fiscais, né, os documentos fiscais, novos campos, novas regras que precisam ser preenchidos, né, o destaque principalmente do IBS e CBS, então uma rotina que está sendo adaptada diante a tantas mudanças, né. Mas você fala, Elisa, de IBS, CBS, imposto seletivo, mas o que é tudo isso, né, o que são esses impostos, né, então achei importante a gente trazer um pouquinho do conceito, antes da gente entrar na parte mesmo de memória de cálculo, né, nos créditos, né, o que vai impactar diretamente mesmo as empresas. Então, só reforçando que o IBS é um tributo estadual e municipal sobre bens e serviços, né, a CBS é um tributo federal sobre bens e serviços, e o imposto seletivo, né, é um tributo sobre itens, né, específicos prejudiciais, né, o pessoal brasileiro, né, gosta de colocar apelidos, né, em muitas coisas, né, e eles apelidaram esse imposto seletivo do imposto do pecado, né, então, assim, tudo aquilo que prejudica a saúde, né, vai entrar nesse imposto seletivo, que é o imposto do pecado, e eles todos juntos, né, organizam uma nova tributação. Então, a gente vai ver que vai ser mesmo uma mudança gradativa. No final da reforma tributária, a gente vai ter somente, né, esses três impostos. Então, é importante a gente entender um conceito, né, de cada um deles. Então, a IBS, ela unifica, né, parte da tributação do consumo, que é a parte estadual e municipal. Então, ele vai substituir gradativamente a partir ali de 2029, né, o ICMS e ISS. Então, ele vai atuar entre os estados e municípios, né, ele também tributa bens, serviços, né, e direitos ligados ao consumo, então não é somente serviço que vai ter IBS, não é somente uma venda de mercadoria que vai ter IBS, uma alocação, todas as receitas, né, vão ter a incidência de IBS também. Né, o destino da mercadoria, né, a cobrança no local do consumo, então a incidência desse imposto vai ser sempre para o destino, né? A gestão é uma administração compartilhada, então tem um comitê para poder administrar o imposto do IBS, né? E ele também entra no não cumulativo, ele permite a compensação de créditos, certo? Então, o IBS, basicamente, ele vem para substituir a parte estadual e municipal. Então, hoje, o que a gente tem uma guerra fiscal, que a gente chama, onde cada estado tem uma tributação, cada estado tem substituição tributária, diferencial de alíquota, os municípios, cada município tem uma alíquota de ISS, um município retém, o outro não retém. A partir de 2029, vai começar a finalizar nessa guerra fiscal, onde vai ter uma tributação unificada. Ah, então vai cair substituição tributária? Sim, vai. Ah, vai cair alguns benefícios fiscais de ICMS? Vai. Então, a partir do momento que começarem, né,
a entrar mesmo a substituição do ICMS e ISS, muitas regras fiscais que hoje existem não vão existir mais. Então, por isso que a gente tem que acompanhar bem de perto aí a atualização da legislação, para a gente ficar, né, a par do que vai atualizar conforme o decorrer dos anos. Nós temos também aqui, né, a parte da CBS, né, a CBS é a contribuição sobre bens e serviços, ela é um tributo federal, e ela vem substituir, né, PIS e COFINS e parte ali do IPI, né, então ela também vai tributar bens, serviços, né, e direitos ligados ao consumo, locação, então tudo que é considerado receita, faturamento, vai ser tributado pela CBS também, né, a alíquota dela, né, é uma alíquota fixa, então, que ainda vai ser determinado, nós não temos essa alíquota, a gente já tem uma previsão de uma alíquota para o ano de 2027, que eu vou apresentar um pouco mais à frente, mas ainda não temos ainda uma alíquota definida, né? Então, a CBS é federal e a IBS estadual e municipal. Então, é importante a gente saber esse conceito para quando a gente for, né, entrar em 2027, que vai tributar os impostos, a gente já está ciente, né, da segregação. Então, reforçando, o IBS é imposto estadual e municipal, e a CBS é um tributo federal. Certo? Então, diante disso, como a gente vai calcular, né, IBS e CBS, para a gente entender, porque é importante você, como empresário, como empreendedor, saber, né, qual é a base de cálculo desse imposto, como calcular esse imposto, até mesmo para saber como precificar o seu serviço ou o seu produto, né? Então, eu trouxe um exemplo bem simples aqui, do valor da operação, né, então a gente vai definir qual que é o valor da operação, né, o valor da venda, o valor do serviço, a gente vai ajustar a base, né, porque eu não vou pegar simplesmente o valor da minha operação e aplicar a alíquota do imposto, eu vou ajustar a minha base, então eu vou excluir da minha base ICMS, ISS, PIS, COFINS, né, então tudo que é referente a impostos eu vou retirar da minha base de cálculo, para assim aplicar, né, a alíquota de IBS e a alíquota de CBS também. Então, basicamente, esse é o cálculo que nós iremos fazer a partir de 2027, o que vai impactar na maioria das empresas, eu acredito em todas as empresas, né, o novo cálculo do imposto vai impactar diretamente. Então, o que a gente tem agora, né, para 2027? Para 2027 vai entrar integralmente a CBS, então ela já vai substituir o PIS e COFINS, vai deixar de existir o PIS e COFINS em 2027, ele já vai ser substituído pela CBS, e a IBS ainda vai entrar somente em 2029, mas ela vai deixar de existir em 2027? Não, ela vai existir em 2027 também, mas com uma alíquota bem reduzida, como está hoje em 2026. Tem a alíquota reduzida de IBS e CBS, a CBS vai ter uma alíquota maior, uma alíquota fixa, e o IBS vai ter uma alíquota reduzida ali para poder acompanhar a apuração dos impostos também. Então, aqui na prática, né, um exemplo, né, a gente trouxe alíquotas fictícias aqui de como ficaria na prática o cálculo de IBS e CBS, então eu tenho uma venda de mercadoria, né, onde o valor da operação da minha venda é R$1.000, eu tenho 180 do imposto, eu vou ajustar a minha base para 820, eu vou subtrair o valor do imposto e aplico diretamente as alíquotas aqui, fictícias no caso, para mim saber qual o valor do meu imposto. Trouxe também de serviço, então eu tenho, né, um valor de prestação de serviço de R$1.000, onde o ISS é de R$50, ajusto a minha base e aplico as alíquotas. Então, assim, em tese, é muito simples fazer o cálculo do IBS e CBS. Porém, não é tão simples assim, porque existem várias outras regras que vão entrar, redução de base de cálculo, né, tem umas outras regrinhas, umas outras operações que vai impactar no cálculo também do imposto, mas isso a gente vai explicando também ao longo da palestra aqui para vocês, vai ter outros cálculos também para a gente poder demonstrar aqui, mas é trazer mesmo esse conceito, né, para deixar enraizado o que é IBS e CBS, né, para a gente poder conseguir aí continuar operando, né, e fazendo, né, a margem de
cálculo do lucro dos meus produtos, dos meus serviços, e entender também o que eu estou pagando de imposto, né? Eu acho importante, né, vocês entenderem o que eu pago, né, o que vocês pagam de imposto no dia a dia também, e esse é um novo imposto que vai entrar em 2027. Aqui, rapidamente, só para a gente abordar sobre imposto seletivo, que eu falei, né, o imposto do pecado, ele até traz um resuminho que recai sobre os itens considerados prejudiciais à saúde, né, então, o objetivo, né, desse imposto é desestimular, né, o consumo daqueles produtos. Então, cigarro, bebida alcoólica, itens, né, que podem prejudicar a saúde, a alíquota desses impostos realmente vão ser muito altas. Então, para justamente, né, quem comprar ali, repensar no que está comprando, justamente pela tributação que vai ter esses itens. Né? Então, a regra vai depender da lei complementar ainda que vai ser publicada, né? A função é mais controle dos produtos específicos, então, é justamente o governo, né, controlar o consumo excessivo, né, de bebidas alcoólicas, de itens, né, prejudiciais, cigarros, itens prejudiciais à saúde. Então, esse é um imposto que ainda vai entrar, né, a partir do ano que vem, porém, ainda, né, a legislação não é tão específica, ainda vai por ser publicada uma norma, uma lei complementar, onde vai definir todos os produtos que vão entrar para né, esse imposto seletivo e também a alíquota que vai aplicar a cada produto também. Certo? Então, até aqui a gente trouxe o conceito de IBS, CBS e o imposto seletivo. Né? Eu não poderia deixar de falar do split payment. Né? Não sei se vocês já ouviram falar do split payment. Também para as empresas do Simples Nacional se fala muito em split payment para 2027, então é um novo modelo, um regime de recolhimento dos impostos, né? Ele não é um novo imposto, ele é uma forma que vai separar e recolher, né, o tributo. Então, como que vai funcionar esse split payment? O cliente faz o pagamento do serviço, do produto, o próprio sistema da Receita Federal, ele vai identificar aquela operação, ele vai separar o pagamento e vai direcionar para a empresa o valor líquido e o imposto vai ser direto para a Receita Federal. Então, o split payment, né, ele é um modelo que ele veio para poder fazer um ajuste financeiro. Então, o maior impacto do split payment é a questão de fluxo de caixa. Então, ao invés da empresa receber hoje o valor integral, ela receberia o valor líquido e o imposto já ia direto para a Receita Federal. Então, esse é um sistema, né, de recolhimento de tributos que eles querem implementar em 2027. Então, como que vai ficar, né, esse modelo? Eu trouxe até um comparativo aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Hoje, no modelo tradicional, né, o cliente paga, o fornecedor recebe o valor total, o fornecedor apura os impostos, né, e depois ele recolhe a guia. Então, o dinheiro entra primeiro para o fornecedor, e depois, em outro momento, né, nós vamos fazer a apuração da guia e o recolhimento desse imposto. Com o split payment, o cliente vai pagar, o próprio sistema da Receita Federal vai fazer a divisão do pagamento, e ele vai direcionar o valor líquido para o fornecedor, e o tributo direto para a Receita Federal. Então, a partir desse sistema, as empresas não vão receber mais o valor cheio, vai receber o valor líquido, né, e a parcela do imposto já vai ser retida ali naquele momento. Então, a gente não vai ter um fôlego de pagar o imposto no mês seguinte, ou a cada trimestre, por exemplo, né, o imposto já vai ser retido naquele momento onde o fornecedor fez o pagamento da guia. Então, a grande mudança para esse momento, né, é a questão do tributo separado. Então, achei importante trazer isso, porque é um regime que vai implementar no ano de 2027. Já começa em janeiro? Não, não começa em janeiro. A gente está aguardando ainda publicarem um cronograma de como vai ser a implantação desse split payment. E ele também, né, nós acreditamos que ele vai ser opcional. As empresas, né, podem ou não optar por esse regime do split payment. Então, a gente está aguardando aí, mas achei importante trazer esse conceito para vocês já se prepararem também financeiramente, né, a parte do financeiro se preparar
porque reforma tributária, muitas vezes a gente olha e fala assim, é fiscal, é nota, é imposto, mas não. Reforma tributária, ela mexe com a empresa como um todo, principalmente na questão de fluxo de caixa ali, é o que vai ter maior impacto, né, quando implementar esse modelo do split payment. Aí, agora a gente vem, né, para a seguinte questão. A gente já repassou todo o conceito para a gente, né, ficar na mesma linha ali da reforma tributária, e a grande pergunta, né, que fizeram para a gente esses dias, o Simples Nacional vai acabar? Não, não vai acabar, é o Simples Nacional para 2027. De simples, ele não tem nada, já faz um bom tempo, né? Ele já não tem nada de simples ali na forma que apura, então o simples ele vai continuar existindo. O que aconteceu foi que foi publicado, né, a Lei Complementar 214, que ela substituiu, né, alguns itens da Lei 123, que é a lei, né, federal do Simples Nacional. Então, o que mudou foi a forma de compor os tributos, né, a composição dos tributos. Então, o Simples Nacional ele vai passar a ter, né, os novos tributos de IBS e CBS. Então, só para a gente entender um pouquinho, né, o Simples não vai deixar de existir, ao invés dele deixar de existir, ainda foi criada uma nova modalidade do Simples para facilitar a nossa vida no dia a dia, né? Então, assim, vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais complexo o Simples Nacional agora, né, em 2027 também. Então, ao invés de ele deixar de existir, eles complicaram um pouquinho mais, né? Porque é de praxe a Receita Federal, né, vindo com essas mudanças aí para a gente. Então, o que a gente tem de novidade do Simples Nacional para 2027? A primeira novidade que eu queria trazer, né, é a opção pelo Simples Nacional. Né, como todos sabem, a opção pelo Simples Nacional era anualmente, sempre, né, em janeiro de cada ano, a gente optava pela tributação do Simples, né, ao decorrer do ano, e agora a Receita Federal veio com essa linda história que vai mudar, né, então marquem, né, essas datas são importantes, a opção do Simples agora passa a ser semestral, então nós temos de 1 a 30 de setembro de 2026 para fazer a opção do Simples Nacional para 2027. E eles deram uma margem até 30 de novembro para a gente cancelar o pedido, caso, né, tenha feito algum pedido por alguma inconsistência ou sem nenhuma análise devida, né, ainda tem tempo de fazer o cancelamento desse pedido, e tudo isso, né, faz efeito a partir de janeiro de 2027. Então, setembro de 2026 é o mês-chave para a gente definir, né, o regime de Simples Nacional para 2027. E lá em julho, nós vamos definir, né, em junho, a gente define o restante do próximo semestre. Então, a gente vê aqui a Receita Federal, ela lança, né, ela mudou, na verdade, essa opção do regime tributário, né, como uma forma de estratégia, vamos dizer assim, porque nós não temos a alíquota definida, então é bem complicado, a gente está meio às cegas, né, vamos dizer assim, para definir os regimes de tributação, porque a alíquota ainda não foi definida para o ano de 2027, e a gente tem que optar pelo regime do Simples, né, ainda esse ano, até setembro desse ano. Então, assim, a gente vê que realmente, né, nossa, mas é uma loucura isso. Sim, é uma loucura. É uma loucura, então, por isso que a Receita optou em mudar o prazo, porque, infelizmente, aquelas empresas que não estiverem preparadas, elas podem fazer uma opção errada para o ano de 2027 e corrigir essa opção no meio do ano. Então, ela tem 6 meses ali para trabalhar num regime. Ah, não é esse regime que é o mais vantajoso para a minha empresa. Eu vou ter outros 6 meses para poder recuperar. Então, por isso é que nesse momento é muito importante, né, a gente estar preparado com as análises, com as revisões tributárias, para a gente poder identificar realmente qual o melhor regime de tributação. Então, essa foi a primeira mudança que teve aí para as empresas do Simples, né? E se caso algum Simples for indeferido por pendências ou algum tipo de inconsistência no cadastro, né, a empresa tem 30 dias para poder fazer a regularização, assim como já era agora né, em 2026. Então, esse foi o primeiro ponto, né, a primeira opção do Simples Nacional. E para
dificultar um pouquinho ainda a vida do empresário, não foi só a opção que mudou para 2027, né? A gente tem a grande novidade, que é o sistema híbrido, né? O simples híbrido ou simples regular, né? Regime regular, vocês vão sempre escutar esses dois termos, simples híbrido, regime regular, é a mesma coisa, tá? Então, o que que vai mudar, né, com essa grande novidade para 2027? A gente vai ter dois regimes de simples em 2027. A gente tem um regime simplificado, que é o regime convencional, né, o simples convencional, que a gente chama, que é o que existe hoje, né, onde você tem um padrão, é o regime padrão que a gente já tem hoje, né, recolhe todos os tributos dentro do DAS, tem as alíquotas ali de acordo com cada anexo, né, e o crédito, né, que a empresa gera é limitado ali para o comprador. Hoje só gera crédito de CMS, né, as vendas de mercadoria daquela alíquota, né, lá do Simples Nacional, que é uma alíquota mínima ali dentro do Simples Nacional, que é o regime que a gente tem hoje. Então, para 2027, existe um novo regime, que é o sistema híbrido, né, onde você vai recolher parte dos impostos dentro do DAS e somente IBS e CBS fora do DAS. Certo? Por que isso, né? É como se a sua empresa fosse simples nacional para os impostos de ISS, ICMS, imposto de renda, contribuição, CPP, né, parte da Previdência, INSS, folha de pagamento, tudo isso vai ser recolhido da forma que é hoje, dentro do DAS. Porém, vai sair o PIS e COFINS do DAS e vai entrar IBS e CBS. E esse IBS e CBS, no regime híbrido, né, no simples híbrido, ele vai ser recolhido como se fosse uma empresa de lucro presumido, certo? Onde ele tem débito e crédito de impostos ali também. Então, a apuração, ela passa, né, a ter débito e crédito na apuração. E o que, que tem de vantajoso para as empresas do Simples se tornarem híbridos, certo? Porque as empresas do Simples, elas vão, do Simples híbrido, elas vão poder fornecer crédito total, crédito pleno, que eles chamam, para o comprador, né? Então, quem está contratando o seu serviço, ou comprando o seu serviço, vai gerar um crédito, né? Então, essa é a grande novidade. Eu vou trazer exemplos aqui de como vai aplicar isso no dia a dia, aí agora eles têm dois regimes, qual que é o melhor regime para a minha empresa? Então, a gente vai explanar tudo isso aqui na nossa palestra também, para poder deixar vocês tranquilos e conhecer também esses dois regimes. Então, a Receita Federal, a gente vê com essa nova reforma tributária, só vem dificultando mesmo o dia a dia, porque muda prazo do Simples, agora vem com o novo regime do Simples, mas a alíquota ainda não foi definida, então a gente já tem uma especulação de alíquota, que eu vou mostrar aqui para vocês, mas ainda não é a alíquota realmente efetiva, né? Então, tudo isso está vindo de alteração. Então, como que funciona, né, o regime do Simples Nacional agora, a partir de 2027? A gente tem o Simples Híbrido, que foi, né, o que eu já trouxe aqui para vocês, que é o crédito integral, né? Então, se eu presto um serviço, eu vou fornecer um crédito integral para o meu cliente e vou recolher IBS, CBS fora do DAS. Ah, vou deixar de recolher o DAS? Não, ainda todos os outros impostos vão estar dentro do DAS, com seus respectivos anexos, folha de pagamento ainda vai estar no Simples Nacional, com a menor alíquota, somente o IBS e CBS que eu vou pagar fora do DAS. E o Simples Convencional, que é o que tem hoje, que existe hoje, ele vai gerar mais um crédito reduzido. Então, ele vai gerar um crédito, assim como o ICMS gera, aquele valor mínimo lá da alíquota, porque a alíquota do Simples é menor, então vai gerar uma alíquota menor, um crédito menor para os clientes. Então, aqui, todos os impostos, né, eles vão ser pagos dentro do DAS. Então, por que que existem dois regimes, né, agora, a partir de 2027, o híbrido e o convencional? Porque a escolha do regime vai influenciar diretamente o aproveitamento de crédito do seu cliente. O serviço para pessoa jurídica gera um crédito no escolha, né, do melhor regime tributário para vocês verem o que faz mais sentido
para o dia a dia da empresa. É o que vai fazer mais sentido para o dia a dia ali, porque a gente vai ter que olhar agora, não é somente a alíquota, né? A gente vai ter que olhar fornecedor, vai ter que olhar clientes, né, para poder ver quem vai me dar crédito, me ceder crédito, para quem eu vou ceder crédito também. Então, a gente vai fazer, né, uma análise um pouco mais ampla agora na revisão tributária, né? A gente não vai olhar somente a alíquota, vamos olhar a empresa como um todo. Então, na prática, como que vai funcionar, né, os impactos de IBS e CBS no Simples Nacional? A alíquota da reforma tributária, que muitas empresas estão trabalhando, inclusive a Receita Federal também, nas simulações, estão trabalhando com essa alíquota, é a alíquota efetiva de CBS de 8,8% e o IBS, né, de 0,1%, certo? Então, a alíquota total estimada para 2027 vai ser de 8,9%, tá? Então, assim, a alíquota ainda ela não, lembrando que ela não foi definida em lei ainda, é apenas uma especulação, eles estimam essa alíquota para 2027, que é a alíquota de 8,8%. Então, todas as empresas hoje, os escritórios de contabilidade, estão trabalhando em cima dessa alíquota para fins de análise tributária, principalmente, né, porque a gente tem que escolher o regime de tributação até o final de setembro. Então, a gente está trabalhando em cima dessas alíquotas. Então, se a gente for ver uma venda, né, B2B, aqui onde a sua empresa, ela precisa fornecer créditos para o seu cliente, crédito de BS, CBS, eu fiz uma simulação, o valor de serviço aqui, R$ 10.000, né, CBS direto aqui, 880, aqui a gente, né, já colocou a IBS de 10, de 0,1% que vai dar R$ 10. Então, o total de tributos aqui, né, nessa simulação, é 890. Então, qual o crédito que eu vou gerar para o meu cliente? 890. Então, o seu cliente, PJ, ele vai ter um crédito integral de CBS e IBS, isso se você optar pelo simples híbrido, ok? Já uma venda que é B2C, direto para consumidor final, onde o consumidor final não precisa se aproveitar de créditos, eu vou ter a mesma carga tributária aqui, né, o valor dos serviços, 880 do CBS, BS, então, o total de tributos, 890. Então, no crédito gerado para o cliente, não vou gerar nada, certo? Porque eu estou vendendo direto para o consumidor final, e aqui o meu Simples é convencional, tá? Lembrando que a alíquota do Simples não vai ser 8,8, ela vai ser uma alíquota reduzida, uma alíquota menor. A gente só trouxe aqui para a questão de simulação. Então, para a gente entender que uma venda de PJ para PJ, eu vou gerar um crédito integral no Simples híbrido. Agora, se eu fizer uma venda no Simples convencional, PJ para PJ, eu não vou gerar nenhum crédito, ou, né, corrigindo, eu vou gerar um crédito reduzido ali, de acordo com a alíquota do Simples. Se eu fizer uma venda de PJ para pessoa física, eu não vou gerar nenhum crédito também no Simples convencional. Então, qual que é a grande estratégia, né, nessa análise que a gente tem que fazer em questão de Simples híbrido e Simples convencional? É a competitividade no mercado. É a gente olhar na questão da competitividade no mercado. Porque uma empresa que é PJ, ela só vai querer comprar de outra empresa PJ que gere crédito integral, né? Então, se eu sou uma empresa simples nacional convencional e eu não vou gerar um crédito, eu perco a competitividade no mercado, porque o meu concorrente, ele é um simples híbrido e está gerando um crédito integral. Então, é essas análises que a gente vai ter que começar a fazer daqui para frente para poder definir qual o melhor regime de tributação. Da mesma forma que eu vou gerar um crédito para os meus clientes, eu vou tomar crédito dos meus fornecedores também, né? Então, é o que a gente chama de não cumulatividade. Daí as pessoas me perguntam assim, é como se fosse um lucro real? Eu falei, exatamente, é como se fosse um lucro real lá no PIS e COFINS, que no lucro real, hoje as empresas, né, elas podem se creditar
de PIS e COFINS de alguns serviços, de algumas mercadorias. Então, é como se fosse um lucro real, mas vai ser sempre dentro do simples híbrido, né? Então, é a não cumulatividade que a gente chama, é o débito na venda menos o crédito na compra, que vai gerar meu valor líquido. Então, necessariamente, hoje, a Receita Federal, né, a partir de 2027, tudo permite crédito. Então, qualquer serviço que vocês contratarem, qualquer fornecedor que vocês comprarem mercadoria, locação, de imóvel, de equipamento, tudo vai gerar crédito, certo? Então, da mesma forma, então, Elisa, eu não vou pagar 8,8 na minha venda, no meu serviço. Não necessariamente. Se você é uma empresa que tem bastante crédito de imposto, a sua alíquota vai diminuir, né? Porque vai ser o débito menos o crédito ali. Então, né, um exemplo simples que eu trouxe aqui, né, na compra a gente tem um valor de crédito de CBS de R$ 45, IBS de R$ 5, e na venda, né, eu tenho uma venda de R$ 90, e uma CBS de R$ 90 e IBS de 10. Então, o débito menos o crédito, né, vai gerar o valor que eu tenho a pagar. Então, se a gente fosse pensar, esse seria o valor final, de R$ 100 para pagar, e eu vou estar pagando somente 50, porque eu tomei crédito de R$ 50 ali também. Então, hoje, o crédito ele vai funcionar como um abatimento, né? Eu acho que é até interessante aqui nessa imagem que a gente colocou, que o crédito ele não é um detalhe, ele é uma parte essencial agora das empresas. Então, isso vai mudar somente para as empresas que é simples nacional? Não. Então, se a gente for pensar numa empresa lucro presumido, uma empresa lucro real, a primeira coisa que as empresas vão começar a fazer é ver se o seu fornecedor é simples. Ah, você é simples convencional ou é simples híbrido? Porque ela sabe que o convencional vai gerar um crédito mínimo e o híbrido, né, vai gerar um crédito integral, um crédito no valor total. Então, a gente já viu, né, algumas empresas enviando formulários para os clientes, para os fornecedores, na verdade, enviando um formulário para os fornecedores questionando justamente qual regime, se ele já tem um regime definido para 2027. Então, é importante vocês, né, como empreendedores, como empresários, também olharem para os seus fornecedores, né, para a gente definir qual é o melhor regime, a gente precisa olhar o quanto de crédito, né, vocês vão gerar, o quanto de crédito, né, vocês vão receber dos seus fornecedores. Então, é uma dica que a gente já deixa aqui, né, para as ações agora de 2026, é justamente questionar o fornecedor, né, verificar qual é o regime de tributação dele e questionar o fornecedor qual vai ser o regime de tributação dele para 2027, né, para a gente justamente ver essa questão do crédito, porque vai impactar diretamente aí no dia a dia e no preço final também, né, no custo da mercadoria. Certo? Então, aqui só para a gente reforçar, alguns detalhes que ainda vão ser definidos pela legislação, né? Então, o percentual ainda final não foi publicado, a gente está aguardando, o imposto seletivo também, a gente está esperando a legislação, né, do imposto seletivo, as obrigações acessórias aqui, a parte de nota fiscal, então, muitas coisas, né, referente à nota fiscal estão mudando, os prazos, né, as obrigatoriedades ainda estão sendo ajustados. Então, se a gente vê que a reforma tributária é um pouco um tiro no escuro, vamos dizer assim, né, um tiro no escuro porque eles publicam, soltam, a gente estuda a legislação, a gente começa a colocar em prática o que prevê a legislação, e quando a gente olha novamente, já houve uma nova atualização da legislação, já mudaram prazo, já mudaram alíquotas, então, assim, a gente está meio que dependendo da Receita Federal, das novas publicações que vão surgindo no dia a dia. Então, os detalhes operacionais, né, procedimentos práticos ali de como vai ser, a apuração assistida, né, porque hoje as empresas emitindo nota fiscal com destaque de IBS, CBS, né, aproveitando esse ano teste, essas informações que saem na nota fiscal das alíquotas, elas já vão para uma apuração assistida da Receita Federal. Então, a Receita ela já está visualizando quanto a empresa tem de débito de IBS e CBS e quanto a empresa tem de crédito de IBS e CBS. Claro que com as alíquotas, né, fictícias que colocaram esse ano somente para poder acompanhar ali se a apuração funciona, se a apuração está casando as informações. Então,
eles já estão trabalhando nessas análises, né, e os regimes específicos também. Então, a gente tem vários regimes. Quando a gente fala em alíquota de imposto, a gente estima, né, a alíquota de imposto de CBS de 8,8% para 2027, mas não são todas as empresas que vão ter essa alíquota. Essa alíquota é a maior alíquota, a alíquota fixa que tem para todas as empresas. Mas, claro, que vão ter regimes que vão ter redução de base de cálculo, vão ter regimes que vão ter uma alíquota diferenciada no regime, né, do simples híbrido. O simples convencional, ele vai permanecer basicamente como está hoje, certo? Então, ele vai ter os novos anexos, né, já foi publicado novos anexos, mas as alíquotas são praticamente as mesmas desse ano de 2026. Muda pouca coisa ali da alíquota, mas é praticamente a mesma alíquota desse ano de 2026 vai ser para o simples convencional em 2027. Mas quem precisa gerar crédito para outras empresas, ali para ser competitivo no mercado, o simples híbrido vai ter ali um aumento de carga tributária, sim. Então, assim, vai aumentar 8,8%? Não, não é essa alíquota que vai aumentar, porque vai depender do crédito que você tem, se a sua operação tem alguma particularidade de redução. Então, por exemplo, a gente vê clínicas médicas, né? As clínicas médicas, elas vão ter redução de 60% da base de cálculo, né? Engenharia vai ter 30% de redução da base de cálculo. Né? Vou falar pelo escritório de contabilidade. Então, o escritório de contabilidade que optar pelo regime híbrido, né, ele tem 30% de desconto de redução na base de cálculo. Então, ele vai gerar um crédito de 6,16%, mais ou menos ali, para os clientes. Então, Elisa, mas o nosso escritório, né, gera 6,16 e o outro vai gerar diferente? Não, não vai. Todos os escritórios de contabilidade vão ter redução de 30%. Todas as clínicas médicas, né, dependendo da atividade que ela exercer, vai ter a redução de 60%. Então, a competitividade mesmo no dia a dia vai ser o preço do serviço, vai ser o custo ali da mercadoria. Então, a gente tem que olhar a empresa como um todo para poder definir mesmo a carga tributária. Então, não é somente o que está acontecendo, tem muitas coisas que ainda vão vir, né, vão novas publicações, novas legislações, então a gente fica ali, né, acompanhando diariamente, né, oficialmente ali a Receita Federal, para a gente poder se atualizar de tudo que ainda está para acontecer. Então, acho importante trazer isso, que ainda tem muita coisa para definir a partir ainda até o ano que vem. Certo? Então, o que fazer agora em 2026, né? É um momento de adaptação das empresas, né? Ela exige uma revisão operacional e uma atualização constante. Emissão de nota fiscal, né? Sempre revisar, né? A gente sempre bateu nessa tecla de revisar as notas, né? Os campos obrigatórios, cadastro de nota fiscal. Só para vocês entenderem como a mudança está a todo vapor aí na Receita Federal, a gente tinha obrigatoriedade de destaque de IBS e CBS para as empresas RPA, né, para as empresas de lucro presumido e lucro real. A obrigatoriedade do destaque de IBS e CBS seria a partir de segunda-feira, dia 3 de agosto. Ontem foi publicado uma atualização, um comunicado, na verdade, onde a Receita informou que esses prazos vão ser prorrogados, que até o final dessa semana, até sexta-feira, eles vão publicar um novo cronograma de obrigatoriedade. Então, a gente vê que a gente se prepara, a gente, né, passa as informações de acordo com a legislação, e quando está prestes a acontecer, eles vêm e prorrogam o destaque. Então, para as empresas de lucro presumido e real, o destaque de BS seria obrigatório a partir de segunda-feira, 3/8, e para as empresas do Simples, a partir de setembro, né, de 2026. Porém, nós vamos aguardar agora um novo cronograma para poder trazer novamente para vocês, né, se vai mudar essa obrigatoriedade ou não, como que vai ficar. Então, a gente vai aguardar até o final dessa sexta-feira, a gente receber esse cronograma, e provavelmente na semana que vem a gente vai estar comunicando já as novas modificações, os novos prazos também. Então, é importante, né, a empresa sempre olhar a questão da emissão de nota fiscal, para quando chegar a obrigatoriedade, não travar a operação, não travar o sistema, não travar a nota. A gente sabe que muitas prefeituras estão migrando para o portal nacional,
Então, seria obrigatória a emissão de nota no Portal Nacional a partir de setembro. Algumas prefeituras ainda não estão conseguindo emitir, outras já estão migrando, então a gente está acompanhando. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade que tiverem em questão de emissão de nota fiscal, a minha equipe está à disposição, né, para esclarecer as dúvidas, apoiá-los, né, treinar em questão de como emitir dentro do portal, ou até mesmo no próprio site da prefeitura de cada município também. O segundo passo aqui, né, é atualizar as parametrizações do sistema, né, os processos, rever NCM, CFOP, CST, rever código de serviço, né, para ver se o destaque de BS-CBS está de acordo, se tem alguma redução, algum benefício fiscal, então tudo isso agora engloba a nota fiscal, não é somente emitir a nota, a gente tem que olhá-la como um todo para poder aplicar a correta, né, tributação, as corretas alíquotas, porque hoje não interfere na apuração, mas ano que vem já vai interferir. Então, não deixe para o ano que vem a gente revisar o nosso sistema, já vamos fazer isso agora em 2026. É importante também, né, observar os impactos no custo, né, e os preços, né, verificar a precificação, acho que esse é o maior ponto aqui das empresas, é verificar justamente a precificação do serviço e das mercadorias para o ano de 2027, porque dependendo do regime, né, dependendo não, todos os regimes, né, ali vão acabar aumentando a alíquota, então a gente precisa rever essa questão da precificação. Os créditos, que eu já tinha mencionado também, né, agora vai ser importante olhar para os fornecedores e também para os clientes, né, então, revisar o cadastro de fornecedor, revisar qual regime os meus fornecedores estão, comparado, né, e comparando também os clientes que eu presto serviço. Eu presto serviço somente para pessoa física? Então eu não preciso gerar crédito, então eu posso, né, manter a minha empresa no Simples Convencional, por exemplo. Agora eu vou vou prestar serviço para pessoa jurídica. Eu vou ficar no Simples Convencional sem gerar crédito, ou gerar um crédito mínimo, ou eu vou, né, para o Simples Híbrido, que é o que está no mercado, né, que a maioria das empresas vão optar pelo Simples Híbrido para poder gerar um crédito integral. Então, é importante a gente olhar, né, a questão de clientes e fornecedores, né, para quem você presta serviço, pessoa física ou pessoa jurídica, né, então, é um momento agora de adaptação, e por último, não menos importante, né, o treinamento da equipe. Não é somente quem emite a minha nota fiscal, mas é quem está no meu financeiro, é quem faz as minhas compras, é quem faz, né, emite as minhas notas fiscais de venda, uma empresa como um todo. A gente precisa olhar a empresa como um todo, porque não é somente o faturista ali, o departamento fiscal, que vai ter impacto com a reforma tributária, mas todos os outros departamentos, setor de compras, setor de vendas, né, a recepção ali, então é importante que todo mundo fique, né, no mesmo nível de conhecimento da reforma tributária, para poder, né, gerar um valor agregado para a sua empresa também, e evitar, né, de pagar mais imposto do que realmente a empresa precise pagar, certo? Eu sei que é muita informação nesse momento, mas a gente está aqui justamente para poder esclarecer, para poder ajudar. Então, o que a gente pode concluir, né, com tudo isso? O Simples Nacional, ele não vai acabar, né, o Simples ele vai continuar existindo, e vai aumentar ainda mais uma opção do Simples. Então, vai existir o Simples convencional e o Simples híbrido, né? Cada empresa deve ser analisada individualmente, não existe uma resposta única, né? O contexto da empresa vai dizer qual é a melhor tributação para ela, né? Então, nem toda empresa vai ficar no modelo que está hoje, né, no modelo convencional. Então, vai depender do perfil dos clientes, da operação que ela realiza para definir, né, o melhor caminho. E, né, o planejamento tributário, ele passa a ser mais essencial do que nunca, né? Sempre teve uma revisão tributária, onde a gente definia, né, o melhor regime de tributação para o ano seguinte, mas nesse momento o planejamento tributário ele passa a ser mais essencial, porque a gente tem que olhar a empresa como um todo, não é simplesmente olhar a alíquota, eu vou pagar menos imposto se eu for para o regime do presumido, vou pagar menos imposto se eu for para o real, né, mas agora olhar a empresa como um todo, né, então quem se prepara antes, né, terá uma vantagem competitiva no mercado. Então, a gente precisa definir o regime de tributação juntos, né, até então,
Nós, em Novacom, nós fazíamos a revisão tributária, né, onde nós apontávamos qual o melhor regime de tributação, e em reunião ou em mensagem, no TIC, no WhatsApp, a gente definia, né, de acordo com a alíquota, qual o melhor regime de tributação, se iria manter o mesmo ou se iria mudar. Para esse ano vai ser um pouco diferente essa questão dessa análise, né, porque nós vamos trazer informações, vamos trazer dados, onde vamos apontar, sim, a melhor alíquota, mas o regime de tributação nós vamos ter que definir juntos, né, porque você conhece sua empresa, você conhece seus fornecedores, seus clientes, você já tem uma projeção como vai ser, né, para o ano de 2027, né, de faturamento, de receita, despesa. Então, a gente vai fazer uma análise, né, um planejamento juntos, e vamos definir juntos qual o melhor regime de tributação, né. Eu, né, gostaria muito mesmo de poder trazer uma resposta fixa, falar assim, não, a sua empresa vai ser convencional por causa disso, disso, disso. Mas não, a gente precisa mesmo olhar a empresa como um todo. Cada detalhe, cada operação vai fazer diferença ali no dia a dia para a gente definir, né, um regime de tributação para o ano de 2027. E o que a Inovacom está fazendo, né, para acompanhar todas essas mudanças? Então, acho importante trazer, né, para vocês, hoje a gente tem um comitê da reforma tributária aqui internamente, onde participam várias pessoas que acompanham a legislação diariamente, e toda segunda-feira a gente se reúne nesse comitê para poder trazer as mudanças da semana, né? Além disso, a gente tem, né, a nossa advogada parceira, doutora Isla, que participa também do comitê da OAB, participa também do comitê do G-Brasil, né? Para quem não sabe, o G-Brasil, ele é um grupo, né, de empresas do Brasil todo, onde só participa escritórios de contabilidade, um escritório por estado. E nós, da Inovacom, participamos desse grupo, é um grupo muito rico, onde trocamos vários conhecimentos com outros estados, outros contadores, então a doutora Isla, ela participa desse grupo também. Inclusive, né, fizemos recentemente vários treinamentos de acordo com cada ramo de atividade, com cada setor econômico, né, do Brasil, para a gente poder ficar a par de todos os ramos, o que vai aplicar em todos os ramos, então a gente está sempre se atualizando. Inclusive, a gente já vem acompanhando desde janeiro as atualizações da reforma tributária, né, enviamos comunicados por ticket, fazemos, né, treinamentos, né, já fizemos vários treinamentos com a equipe de vocês, e a gente está fazendo tudo pontualmente. Então, se caso vocês não receberam nenhum comunicado do Grupo Inovacom, é porque a sua empresa ainda não entrou em alguma mudança nesse momento. Então, a gente está seguindo por atualizações mesmo de acordo com a Receita Federal. Então, agora chegou o momento das empresas do Simples Nacional, para a gente olhar, né, as empresas do Simples, porque o cronograma de implantação do Simples saiu recentemente também, né, a questão do prazo de opção do Simples Nacional saiu agora, né, em julho, que a gente descobriu que vamos ter, né, que optar em setembro. Então, conforme vai atualizando, nós vamos atualizando vocês também. Então, minha equipe está preparada, elas têm reunião toda sexta-feira, justamente para tratar sobre reforma tributária. Estamos em contato diariamente, né, com o pessoal, mesmo que está no operacional, né. Então, às vezes, o contato não pode vir direto para quem é o dono da empresa, né, para quem ali é o gerente, o gestor, mas sim para quem está lá emitindo nota fiscal. Então, o contato direto da reforma tributária é com quem está no dia a dia ali. Então, as meninas já orientaram a questão do destaque de BS, acompanhando a prefeitura, atualizando os sistemas também que fez a emissão de nota fiscal. E agora, a gente chegou no momento, né, um dos momentos mais importantes, que é a questão da revisão tributária, né? Então, a gente vai entrar nesse momento, inclusive essa semana eu já tive reuniões com alguns clientes, onde a gente conseguiu montar, né, uma estrutura de revisão, onde a gente levanta todos os fornecedores, né, se é simples nacional ou não, qual o crédito que vai gerar, de acordo com a atividade da empresa, a gente levanta também os clientes, se vai precisar gerar crédito ou não, e vamos analisar a empresa como um todo. Então, a partir de agora, né, eu peço para vocês já fazerem de antemão esse levantamento dos seus fornecedores, né, dos seus clientes, para quando a gente marcar a nossa reunião, a gente ter o máximo de insumos possíveis, né, para a gente poder
fazer a melhor análise. Claro que a gente já tem as notas fiscais aqui internamente, a gente já tem os fornecedores, a gente já tem os clientes, então a gente vai usar como base para a revisão tributária desse ano as informações de 2026. Então, a gente tem como base 6 meses de informação aqui internamente para a gente poder trabalhar com esses dados. Claro que se caso for mudar alguma coisa para o ano de 2027 da empresa, tem alguma projeção diferente, a gente vai atualizar conforme a necessidade de cada empresa. Então, a gente precisa olhar cada empresa como particular, né, individualmente, porque cada uma vai ter um regime de tributação. Então, por exemplo, eu tenho duas clínicas de dentista, por exemplo, né, tem duas clínicas médicas, duas clínicas que fazem operação de dentista. As duas vão pagar a mesma alíquota de imposto? Não necessariamente. As duas vão estar no mesmo regime? Não necessariamente. Porque uma pode prestar serviço para PJ, e ela precisa estar no híbrido, e a outra pode prestar serviço somente para pessoa física, e ela pode se manter no regime convencional. Então, vai de acordo com o dia a dia mesmo de cada empresa, é conhecer, né, a empresa, a operação da empresa, né, e a gente fazer uma prospecção para o ano de 2027. Então, é isso, né, prepare-se para o novo modelo tributário, né, aguarde o nosso contato, né, o contato da nossa equipe, porque a gente vai agendar uma reunião e avaliarmos junto qual o melhor regime de tributação para 2027. Então, a gente vai fazer contatos, vamos fazer reuniões pontuais com cada empresa, para a gente poder definir juntos, né, e conte, né, com o Grupo Inovacom para uma transição segura, né, tranquila e alinhada às exigências, né, da reforma tributária. Então, aguarde nosso contato, porque a gente vai marcar uma reunião para a gente poder apresentar, né, a revisão tributária e a gente definir junto qual o melhor regime de tributação aí para 2027. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, né, aprendido também muitas coisas. Sei que é muita informação, é muita coisa atualizando aí também, né? Vou deixar aqui para vocês o link do nosso YouTube, né? Segue o nosso canal do YouTube, né? Aqui também tem o QR Code do Grupo Nova Conde, vai direcionar direto para o nosso site, onde tem muitas informações da reforma tributária. O nosso canal do YouTube também está rico de informações. Para quem não acompanha ainda, acompanhe, porque é muito importante. Toda semana a gente tem publicação nova da reforma tributária. Então, toda semana vem uma publicação nova. Essa semana, semana que vem, a gente vai falar diretamente para as clínicas médicas. Então, a gente vai falar para alguns setores, e tudo que tem de atualização de legislação, a gente publica nos nossos canais também. Então, fiquem por dentro, né, acompanhem as nossas redes sociais, para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo da reforma tributária, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não escuto falar da reforma, não escutei nada até agora, né? Acompanhe a nossa rede social, porque lá você vai encontrar conteúdos muito ricos, né, referente à reforma. Inclusive, essa palestra vai estar no nosso canal do YouTube também. O nosso material, todo esse material que a gente preparou, vai ser disponibilizado para vocês também, tá bom? Então, eu abro agora, né, para as dúvidas. Quem tiverem dúvidas, comentários, agora é esse momento. Fiquem à vontade. Mas tem que ser um de cada vez, senão eu não consigo responder todo mundo, tá bom? Fala, senhor Zias. Tá no mudo o seu microfone, senhor Zias. Desculpa. Boa tarde a todos. Parabéns de antemão, Elisa, pela magnífica explanação. Eu só sinto que muitos clientes não participaram. Nós estávamos, Sim. em maioria, a presença do nosso pessoal, né? Mas isso faz parte. E agora, para resolver toda essa questão tributária, vai ser muito fácil, Elisa. Todos os clientes e todos os fornecedores, bastam eles terem uma Elisa do lado que está tudo resolvido. Entendeu? Quem dera, né, senhor Zias? Quem dera. Tá liquidado.
Da minha parte, era Exatamente. só isso. Obrigado, um abraço a todos. Imagina. Aí, pessoal. Falou, seu Zias. Estamos juntos. A Elisa, a Marcela. Nossa, me aguenta, hein? Aguenta aí o Rinaldo. Vocês vão ver. Levou Só- as suas dúvidas, a gente só vai atender após as 18 horas, tá? Fechou. Mas pode chamar, Solivan, a gente está aqui à disposição mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Às vezes não pode surgir dúvidas hoje, mas no dia a dia, né? Acredito que vão surgir dúvidas. Podem nos procurar que a gente está aqui à disposição. A gente vai marcar as nossas reuniões aí para tratar das revisões tributárias também, e já esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Ok, obrigado. Muito obrigado. Imagina. E é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu agradeço a participação de todos e que vocês tenham, né, um excelente final de tarde. Abraços. Outra. Tchau, pessoal. Um bom descanso, uma boa noite. Tchau, tchau. Abraços e obrigado, viu? Tchau, tchau, Elisa. Obrigado por tudo. Tchau, imagina.